Em 1993, o ISEG criou o IDEF, que atua sob a marca ISEG Executive Education. É a instituição criada pela escola para gerir toda a sua formação avançada, que inclui o MBA, pós-graduações e formação de executivos. Uma área de extrema dinâmica e que beneficia de todo um conjunto de condições excelentes para garantir um trabalho de grande qualidade e de criação de valor para as organizações com que colaboramos. Outra dimensão muito importante da escola é a qualidade excepcional do seu corpo docente. Esta escola tem, designadamente, cerca de 170 professores de carreira doutorados em dedicação exclusiva, ligados à investigação e ao ensino, para além de muitos outros convidados com funções de topo e grande experiência em gestão empresarial, que constituem um corpo docente sem paralelo no nosso país. E uma nota que acaba por ser também muito relevante, quer para quem vem cá, quer para nós próprios que aqui estamos todos os dias, que são as condições excepcionais em termos de localização e instalações que esta escola possui. No centro de Lisboa, entre a Lapa e a Madragoa, com condições de acesso e estacionamento únicas, a escola tem a sua formação avançada concentrada no Convento das Inglesinhas, um espaço maravilhoso, um verdadeiro monumento nacional, que tem condições verdadeiramente inspiradoras e adequadas para um distanciamento e uma reflexão como se impõe nesta dimensão de programas. A nível dos programas de inscrição aberta, o ISEG Executive Education apresenta duas grandes áreas, a área das pós-graduações e a área dos programas para executivos. No que respeita às pós-graduações, ela oferece já um portfólio bastante diversificado e alargado de programas em muitas áreas. São programas que são assentes em metodologias muito participativas e ativas, em que há discussão de casos, roleplays, trabalhos de grupo e em que se privilegia essencialmente a interação entre os participantes. São programas que contam com um leque muito variado de participantes das mais diversas indústrias e setores, e essa riqueza e essa disciplinaridade e diversidade enriquece os programas. As soluções customizadas, os programas à medida, são, no fundo, programas de formação que são criados à medida das necessidades de uma determinada organização. A flexibilidade é a palavra mais importante a reter neste tipo de programas, pois todas as suas características são ajustáveis. Estamos a falar da duração, dos conteúdos, do corpo docente, do local de realização, da língua. Portanto, no fundo, todas as características são ajustáveis em função daquilo que são as necessidades dos destinatários. Se ainda não nos conhece bem, procure-nos. Vale a pena, somos uma grande escola com um grande potencial para ajudar e contribuir ao desenvolvimento das pessoas e da economia deste país. Bom dia, sejam muito bem-vindos à sessão Web3, More Than NFTs and Metaverse. O meu nome é Pedro Carvalho e faço parte da equipa do ISEG Executive Education. Na sessão de hoje, iremos contar com a presença da doutora Joana Antunes, que é licenciada em Gestão pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto e conta também com uma pós-graduação em Ativos Financeiros pelo ISCTE. Iniciou a sua carreira profissional na Hewlett Packard Enterprise, onde despertou o gosto pela tecnologia e sistemas de informação. Nos últimos 12 anos, a sua carreira tem estado relacionada com vendas B2B no segmento de energia, serviços financeiros e, mais recentemente, no retalho. No passado mais recente, estão passagens por empresas tecnológicas como SAS, OutSystems e Salesforce, onde é atualmente Senior Account Executive para a área de retalho e Consumer Product Goods. A sessão de hoje terá a duração de 30 minutos e ficará gravada. No final, iremos reservar 10 a 15 minutos para as vossas questões que poderão colocar no espaço Q&A. Passo agora a palavra à doutora Joana Antunes. Bom dia. Olá, bom dia Pedro, e bom dia a todos também que se juntaram a nós para este webinar. Eu, antes de mais, então, se calhar agradeço o convite ao ISEG Executive Education, na pessoa do Ricardo Lopes, da Carolina Afonso, que também me fizeram este convite para estar aqui hoje convosco. Vou seguir aqui para facilitar, porque são 30 minutos falados e, portanto, também acho que às vezes o cérebro precisa de alguma memória visual para ir acompanhando, uma pequena apresentação. E, portanto, e aquilo que de facto me traz aqui hoje, em particular, é este tema da Web3,
que é uma nova tendência a que temos vindo a assistir. Muitas vezes, quando falamos neste conceito, fala-se dos NFTs e do metaverso, e portanto daí o título desta intervenção, portanto que há muito mais para além destas duas componentes dentro daquilo que é o conceito da Web3. E portanto explicar-vos também que de facto estando ligada desde o início da minha carreira à área tecnológica, somos obrigados a acompanhar tudo aquilo que é a transformação digital, tudo aquilo que são as novas tendências que vão aparecendo, e portanto neste caso a Web3 é algo que está a mudar a forma como os consumidores olham também para as marcas, novos mercados que são possíveis de explorar, e portanto e como isso também tem impacto direto naquilo que são as empresas que eu acompanho. Portanto, é uma área que me interessa particularmente, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista profissional. Portanto, feita esta introdução, agradecer-vos então a vossa presença também e, portanto, espero que apreciem destes 30 minutos. Se nós formos falar um bocadinho de como é que esta nova tendência apareceu, e portanto ainda antes de irmos ao que é que a caracteriza e que tipo de espaços é que isto abre quer para individuais, quer para empresas e marcas, eu acho que é importante olharmos um bocado para a história, não é? Portanto, porque provavelmente quase todos, ou a maior parte dos que estão na sessão, terão acompanhado aquilo que foi o aparecimento da web, a web como nós a conhecemos, a web como hoje em dia todos usamos nas mais diversas atividades do nosso dia-a-dia, mas de facto acho que é importante olharmos aqui um bocadinho para trás para entendermos como é que fomos passando aqui por várias formas de viver a web, até chegarmos então àquilo que são os primeiros sinais da Web 3.0 ou da Web 3 como é mais conhecida. Então, olhando para esta evolução e começando aqui pelo início, não é? Portanto, nós começamos num sistema de consumidores de informação. Portanto, em 1989 tivemos aqui um senhor que era investigador no CERN, Tim Berners-Lee, que foi quem inventou então o conceito da World Wide Web e pensou neste conceito como sendo um repositório de informação global fidedigno, onde poderíamos todos, de uma forma democratizada, aceder à informação, consumir a informação, mas sempre de um ponto de vista muito unilateral, muito estático. E, portanto, nesta altura foi quando surgiram alguns portais de consumo de informação, como sendo, por exemplo, o Yahoo, que muitos se devem lembrar, ou um IOL, que e que de facto tinham muito estas características e estas componentes. Eram sistemas web e interfaces estáticos, portanto em que basicamente não havia nenhuma interação com o consumidor desta informação, e eram interfaces em que basicamente a informação era repositada e, portanto, consumida a partir desta forma. Isto, para quem não sabe, aquilo que vemos aqui do lado direito do ecrã é, de facto, o primeiro website publicado em 1991 e já fruto, então, desta inovação que foi a World Wide Web em 89. Com algumas transformações que foram acontecendo nesta década. Houve também aqui um passo importante que levou também aqui à transição entre aquilo que era a Web 1 e a Web 2.0, que foi a invenção das cookies. Este senhor, o Lou Montulli, que era programador, pensou que, de facto, para melhorar toda aquilo que era a experiência de quem acedia aos conteúdos e a quem acedia à informação que estava disponibilizada na web, havia a necessidade do sistema poder gravar e criar memória sobre determinado perfil das pessoas, dos utilizadores, dos navegadores, e para isto simplificar aquilo que depois seria a experiência futura. Especificamente porque nesta altura também começaram a surgir, estamos aqui a falar de 94, 95, os primeiros sites de e-commerce, e que, portanto, facilitaria muito no ponto de vista daquilo que era a experiência de utilização, num regresso à página, de uma personalização de algum conteúdo. Portanto, ainda sem saber que isto se poderia virar contra nós todos, com todo o tema da privacidade de dados, na altura esta invenção foi o primeiro passo para aquilo que nós vamos ver a seguir com a Web 2.0, que era uma relação mais personalizada e mais individualizada daquilo que era o conteúdo apresentado.
Já agora, por curiosidade, e porque eu acho que é sempre interessante nós percebermos de onde é que vêm os conceitos, a palavra cookies, que nós todos em dia, todos nós hoje em dia, quando estamos a aceder a um site, ou temos uma aplicação, queremos fazer uma compra, navegar num jornal, etc., temos sempre que aceitar as cookies, parcialmente ou inteiramente, pelo menos até que o cookie-less se torne efetivamente a nova tendência. Este tema dos cookies tem a ver com os fortune cookies chineses, que basicamente são mensagens encriptadas, que era de facto a forma como isto nos seus primórdios e ainda hoje funciona. Portanto, há pedaços de informação sobre a identidade do consumidor que são fragmentados e são então disponibilizados nos HTTPs para forma de memória futura. Mas por curiosidade achei que era interessante saberem, quem não sabia ainda, que de facto esta palavra tem a ver com os fortune cookies chineses, exatamente por trazerem uma mensagem escondida, neste caso, da internet encriptada. Olhando para a Web 2.0, quais é que são aqui as diferenças? Se nos anos 90 falávamos muito de uma internet numa ótica de read-only, quase como que tínhamos na evolução dos CD-ROMs, tínhamos também CDs só de read e depois passamos a ter também de write, aqui no caso da web aconteceu um bocado o mesmo. Portanto, nós temos aqui na Web 2.0 uma evolução de uma relação unilateral de quem consumia a informação para os produtores de conteúdo, para passar para uma relação bilateral, portanto uma relação muito mais dinâmica. Esta Web 2.0 acaba por ser uma web dinâmica, em que o consumidor de informação pode também ser produtor de conteúdo, e portanto é uma relação aqui bilateral e bidirecional. O que é que isto quer dizer? Portanto, e também como é que aqui chegamos? Não só pela evolução da necessidade de conteúdos que iam sendo gerados, mas principalmente pela evolução do poder computacional e do poder das redes de networking. Portanto, com esta evolução e com aquilo que nós todos também assistimos, ao aparecimento do 3G, ao aparecimento do 4G, a web tornou-se disponível numa série de novos dispositivos que até à data não acontecia. Portanto, nós, quando estávamos a falar do Web 1.0, quase todos se recordam, portanto, teríamos que ter acesso a um laptop, a um desktop, e era nesse tipo de dispositivos que acedíamos a este canal. Com esta transposição para a Web 2.0, a web passa a estar disponível noutro tipo de dispositivos móveis, dispositivos que já no final dos anos 2010 também se transpuseram para o Internet of Things e, portanto, noutro tipo de dispositivos que não só propriamente de comunicação, mas estando disponível em todos estes dispositivos e que aumentou muito mais o número de utilizadores deste tipo de tecnologia, permitiu que fossem criadas novas fontes e novos canais, plataformas, como todos hoje em dia conhecemos, onde nos conectássemos e ao conectar-nos fôssemos também produtores de conteúdo. Portanto, não só agora acedemos à web, que esta é a web que nós dizemos que é a internet, como a conhecemos hoje em dia, para consumir, mas também para publicar. E, portanto, isto tem muito a ver também com o aparecimento daquilo que foram as redes sociais e os canais sociais, mas também com isto que eu dizia de haverem mais dispositivos disponíveis onde podemos então consumir e produzir informação. Dentro desta década, aquilo que também acabou por acontecer foi o fortalecimento daquilo que eram os Big Tech e, portanto, aquilo que é hoje em dia uma grande companhia como a Google, como a Amazon. Estas empresas acabaram por ter um grande crescimento dentro deste aparecimento da Web 2.0, também, mais uma vez, para disponibilizar tudo aquilo que era a infraestrutura base para este tipo de plataformas. E, portanto, ao disponibilizar a infraestrutura, quer em modelos de cloud, quer em modelos de servidores centralizados ou as a service, acabou por permitir então que as pessoas se conectassem com uma facilidade tremenda e com uma escalabilidade também que permitiu então nós criarmos aquilo que hoje em dia é muito conhecido como Big Data, portanto uma série de dados que são gerados e que são então consumidos nestas várias plataformas. Isto, de facto, eu acho que é aquilo que não necessitava de grande apresentação nem grande explicação, porque nós todos usamos estas plataformas no nosso dia-a-dia
eu acho que já não é só numa vertente pessoal, portanto, numa vertente profissional também começa cada vez mais a ganhar relevo, e eu sei que as marcas estão bastante preocupadas com todos estes temas, porque as marcas querem estar e as empresas querem estar onde estão os consumidores, e portanto há aqui um grande foco em captar todos estes momentos e toda a necessidade de contacto e de criar experiências únicas para os consumidores dentro destes canais. O que é que isto gerou? Isto acabou por gerar aquilo que também sabemos que foi os problemas com a privacidade de dados. Portanto, ao centralizar a informação dentro de algumas companhias, dentro das Big Tech, dentro deste tipo de plataformas, acabamos por depois chegar aqui a um oposto, em que as pessoas ficaram preocupadas com aquilo que era a privacidade dos dados que estavam a partilhar neste tipo de plataformas. Para aceder a estas plataformas, vamos dizer, a moeda de troca era nós disponibilizarmos alguns dados sobre nós, e portanto a nossa identidade. E esta identidade acaba por ficar exposta em alguns casos que todos conhecemos e gerar alguns temas e regulamentares, como o GDPR, com a noção de que há aqui uma preocupação generalizada com o que é que acontece aos nossos dados assim que os disponibilizamos, e quer dizer, se por um lado é bom para mim porque melhora a minha experiência, por outro lado o que é que fazem com os meus dados, e que são meus porque é a minha identidade. Portanto, isto começou também a gerar estas discussões, e foi um dos motivos também porque se chegou aqui a esta evolução para a Web 3.0. Por um lado, todos estes temas relacionados com a identidade, com o ownership daquilo que é a informação que eu produzo, portanto, eu produzo esta informação, tenho direitos sobre a mesma, mas por outro lado também reforçado por todo um sentimento de comunidade muito maior. E isto tem a ver talvez com as novas gerações. A nova geração, a geração Z, está muito ligada a este conceito de que eu quero participar, quero ter um papel ativo, quero fazer parte de uma comunidade, e portanto estes dois temas em conjunto acabaram por ser aqui um bocadinho o despoltar daquilo que é a Web 3.0, que então face às outras duas anteriores tem esta diferença, que é, então eu tenho um canal, uma plataforma web na qual eu posso consumir informação, aceder a informação numa ótica de read, posso produzir conteúdo e, portanto, participar numa ótica de write, mas ao mesmo tempo eu sou dono da minha identidade e sou dono daquilo que produzo. Portanto, muito esta ótica do ownership, ok? Apareceram também com a Web 3.0 uma série de novas plataformas, novos paradigmas, e portanto a Web 3.0, como nós já vamos ver dentro de nada, está muito suportada por aquilo que é as tecnologias de edge, portanto tecnologias ligadas à inteligência artificial, ligadas à blockchain, portanto redes descentralizadas, e que permitem então garantir alguma da segurança da informação que até aqui não era pensado. E o que é que nos faz pensar a todos que estamos a dar um pezinho já nesta Web 3.0 e que ainda não estamos todos só no momento anterior em que consumíamos numa plataforma centralizada e de uma plataforma geridas por 4 ou 5 Big Techs? Há 4 grandes sinais que eu hoje trouxe para vocês pensarem, que é o facto de, por exemplo, as pesquisas da Google do que toca à Web3 serem neste momento já superiores em 5 vezes a um cantor famoso, como é o caso, por exemplo, do Justin Bieber. E, portanto, acho que é um volume de pesquisa e procura sobre este conceito que faz-nos entender que há um awareness grande e que cada vez mais as pessoas estão curiosas para entender o que é, como é que eu posso entrar, se me interessa, se não me interessa, faz sentido participar ou não. Há neste momento já 91 países que já estão a experimentar e a usar criptomoedas, portanto, que, como vamos ver também, é uma das características ou uma das plataformas que foram permitidas serem criadas com o aparecimento do Web3. Depois temos também o caso em que o OpenSea, que também para quem não conhece, vale a pena explorar, é um dos maiores marketplaces de NFTs do mundo. Portanto, o OpenSea é uma plataforma já bastante estabelecida e que curiosamente vendeu o ano passado 3 vezes mais bens digitais ou NFTs
do que a Etsy. A Etsy é uma plataforma de e-commerce, um bocadinho à semelhança de um eBay ou de uma Amazon. Portanto, 3 vezes mais bens digitais, NFTs, do que propriamente bens físicos dentro de uma plataforma de e-commerce tradicional. E a Roblox, portanto, que é também uma plataforma em tempos ligada muito ao gaming, por ser uma plataforma inicialmente de jogos, mas começa a aparecer muito com projetos de metaverso, e que tem hoje em dia 44 milhões de utilizadores ativos diários. Portanto, já começamos a ver que se calhar não é só uma tendência, ou já não é só de nicho, mas começa aqui a haver realmente adoção das várias características desta nova tecnologia. Então, e o que é que caracteriza? Portanto, se não é só NFTs, não estamos só a falar de criptos, o que é que falamos quando falamos do Web3 e porque é que isto pode ser interessante para as empresas e para os indivíduos? Quando falamos do Web3, falamos então, como eu dizia, as 3 principais características são o ownership, a descentralização e a garantia da identidade. Portanto, são as 3 principais características desta nova tendência da web, em que o consumidor faz parte destas comunidades através das redes de blockchain e participa com um token, e este token é aquilo que lhe garante a sua identidade única. Portanto, dentro da Web3 nós fomos assistindo, e a primeira característica e a primeira grande rede, inclusive de blockchain, e que foi o grande exemplo daquilo que era a entrada na Web3, até talvez tenha sido pelas criptos, pela criptomoeda, não tanto por esta componente NFT do metaverso. Portanto, no início, quando começamos a ouvir falar, já há 10 anos ou mais, já há 10 anos, da Bitcoin ou da Ether, portanto, destas moedas que na altura, portanto, começaram a ser transacionadas dentro destas redes de blockchain, eram exemplos de produtos criados por organizações descentralizadas, como é o caso da Binance ou da Coinbase, portanto, e que são 2 organizações aqui como exemplares daquilo que se pode criar quando trabalhamos em cima de uma foundation de blockchain com smart contracts em cima. O que é que isto quer dizer? Nós retiramos os intermediários e as pessoas estão a negociar de 1 para 1, de indivíduo para indivíduo. Portanto, quando vamos fazer, por exemplo, um pagamento online, hoje em dia, numa plataforma de e-commerce, temos que usar um sistema regularizado, como é, por exemplo, o caso do uma Cibs, ou do uma Unicre, ou uma Payshop. Portanto, há aqui sempre alguma instituição que medeia este tipo de trocas e que medeia estas transações e estas relações. O grande conceito aqui por base destes smart contracts é que, de facto, isto seja descentralizado destas grandes organizações. Pronto, nos NFTs, portanto, eu acho que é aquilo que talvez desperte mais interesse, mais curiosidade, pelo menos eu falo a meu nome individual. Quando começamos a ouvir falar sobre este tema, tive alguma curiosidade em perceber o que é que estávamos a falar, e portanto, de facto, são tokens não fungíveis, portanto, não são físicos, mas que de facto são transacionados também, todos eles, sobre a forma de uma identidade única, e que é o que lhes concerne o valor que têm. Eu também vou-vos apresentar daqui a alguns minutos alguns exemplos de como é que isto já está a ser usado no mundo real, por marcas, por empresas, por algumas entidades, de uma forma também transacional e de uma forma de novos modelos de negócio, e que são normalmente transacionados também nestas plataformas, como eu referi há pouco, como é o caso da OpenSea. O metaverso acaba por às vezes ser mal interpretado, não é? Acaba por ser visto um bocadinho como uma plataforma de jogos, uma plataforma de gaming exclusivamente, mas eu acredito que neste momento estamos a falar um bocadinho mais do que isso. Estamos quase a falar da evolução daquilo que são os websites das marcas, os espaços de encontro virtuais, que também um bocadinho ligado às vezes à realidade aumentada ou à realidade virtual, acabam por ser aqui experiências de consumidor, ou experiências virtuais muito, muito interessantes. Nós vamos ver também alguns exemplos. Aqui em Portugal nós temos, por exemplo, um balcão digital criado pelo BPI dentro do metaverso, que acaba por ser uma experiência muito rica. Há também um escritório de consultoria no Porto que já está a usar esta tecnologia para criar também visitas digitais ao seu escritório, reuniões virtuais,
e portanto, também vai tirar partido desta tecnologia, que de facto não é mais do que isto, portanto, é criarmos um ambiente multidimensional, onde marcas e consumidores ou usuários se podem encontrar para então viverem aqui num universo quase que paralelo, e de facto aqui com algumas experiências muito interessantes. Do ponto de vista de plataformas, aparecem aqui muitas vezes então estas que vocês veem no ecrã, e eu adiciono o Roblox porque acho que de facto também tem aqui algum peso naquilo que já são alguns projetos que já estão em vigor. Por último, nós falamos então também daquilo que são as Decentralized Applications ou as Decentralized Organizations, e portanto são na prática todas estas empresas ou todas estas organizações e plataformas que se criaram em cima destes novos protocolos, seguindo a mesma ótica de aplicações por base em smart contracts, e que, por exemplo, estão na base daquilo que se vocês tiverem criptomoedas, quem tem uma wallet para as criptos está de facto a usar ou a tirar partido de uma decentralized application criada por uma decentralized organization. Portanto, são um bocadinho estes conceitos que fazem também parte aqui do Web3 nesta vertente. O que é que isto nos traz? Eu aqui falo um bocadinho da nossa experiência, daquilo que nós temos visto dentro da Salesforce e nos pilotos que também já estamos a desenvolver, e que eu achei que podia ser curioso trazer, tendo em conta que estamos aqui a falar de um ambiente empresarial. Portanto, eu acredito que também vocês interessados não só numa ótica pessoal, mas também numa ótica profissional e de B2B, portanto, o que é que isto pode trazer de valor para as empresas, não é? Portanto, eu acho que pode trazer tudo aquilo que tem a ver com novos produtos. Portanto, e quando nós falamos em novos produtos, estamos a falar em experiências, portanto, que um produto pode não ser uma coisa simplesmente física ou puramente digital, como é o caso do NFT, mas, portanto, uma experiência de consumo, uma coleção limitada que eu vou lançar apenas neste tipo de plataformas. Posso melhorar aqui alguns programas de loyalty, por exemplo, que é muito interessante ter aqui alguns produtos ou pontos que só são criados com base, por exemplo, nesta interoperabilidade e na gestão dos tokens, desculpem, que isto está aqui a falhar, e novos dados que vamos podendo recolher também a partir dos clientes, e com isto criar novos segmentos de interação com os mesmos. Novos lugares, pronto, isto parece-me bastante óbvio, não é? Porque nós até aqui temos coberto, ou as marcas, vamos dizer, têm coberto aquilo que são lojas físicas, quando não estamos a falar de pure players, quando estamos a falar de pure players dos seus próprios sites para aquilo que é as transações via e-commerce. Falamos das aplicações móveis, que eu acho também quase, hoje em dia é quase já não é um nice to have, é quase um must to have. E os canais de social media, portanto, e aí falamos das mais várias vertentes. Ali por acaso está representado o Instagram, mas podia ser o TikTok, podia ser um WeChat, podia ser qualquer outro canal de social media. E na verdade o que a Web3 vai trazer são mais lugares para nós nos encontrarmos com os nossos consumidores. E portanto, e aí estamos a falar de quê? De mundos digitais e virtuais, como é o caso do metaverso. Estamos a falar de comunidades cada vez mais íntimas e participativas, portanto, que, como eu dizia há pouco, é uma das coisas que caracteriza bastante tudo aquilo que é a interação dentro da Web3, e marketplaces, onde podemos também fazer aqui algumas vendas dos tais novos produtos que falávamos há pouco. Portanto, aqui, como seria o caso, por exemplo, de uma OpenSea. E depois, do ponto de vista de métodos de go-to-market, portanto, já começávamos a ver também alguma tendência para aquilo que era a exploração das comunidades e dos ecossistemas, mas eu acho que isto se vai acentuar bastante com o evoluir desta nova tendência. Portanto, as novas formas de engagement que vêm do ponto de vista de explorar uma comunidade, explorar o interesse que a comunidade tem em participar, em co-criar e estar envolvida neste processo de co-criação, vai ser uma experiência muito rica para aquilo que são os fãs. Se calhar vão querer participar também em alguns produtos ou em algumas novas ideias, e portanto isto é uma das coisas também que se tem vindo já a verificar com alguns programas de algumas marcas em particular.
Depois, aquilo que também já era um conceito que já se começava a ver muito, o conceito de gamification, também é possível que se acentue também aqui pela troca, porque há um conceito de base também daqui de interoperabilidade com a Web3 e que vai possibilitar aqui as trocas de NFTs por criptomoedas, de NFTs por pontos de loyalty, de NFTs por uma coleção exclusiva, portanto, vamos sempre ter este conceito de quanto mais eu participar, mais eu também posso vir a receber por estar dentro desta comunidade. Como exemplo, para aquilo que estava agora a referir, trouxe-vos aqui 4 exemplos, exemplos de marcas que já estão a atuar dentro da Web3 por 4 vias diferentes e, portanto, podia ter dado outros exemplos. A nível global nós vemos, por exemplo, uma Nike também já muito ativa dentro destas novas tendências. Na moda ou na luxury fashion também já vemos muitas marcas a querer participar, como é o caso de uma Prada, a própria Balenciaga, Gucci, portanto todas elas também já têm os seus próprios programas, mas a trazer-vos aqui algumas ideias para vos mostrar que isto de facto já não é só uma brincadeira e que traz bastante valor em algumas das iniciativas que são lançadas. E, portanto, a Adidas, aqui neste caso em particular, eles têm mais do que uma iniciativa. Eu aqui trouxe esta em específico, que eles fizeram em colaboração com a Bored Ape Yacht Club, que na verdade são esta empresa, esta Decentralized Organization, e que está ligada a estes bonequinhos, que é provável que já tenham visto. E, portanto, eles lançaram aqui uma coleção de NFTs o ano passado. Lançaram cerca de 30 mil NFTs em colaboração com a Bored Ape e dentro do marketplace da OpenSea. Fizeram a divulgação desta iniciativa e em cerca de 2 horas a Adidas tinha vendido 22 milhões de euros em 30 mil NFTs. Portanto, uma iniciativa que lhes rendeu bastante dinheiro e que estava ligada também, mais uma vez, a uma coleção específica com esta Bored Ape. Um outro exemplo muito interessante, que não é só virtual, e portanto aqui jogava com a parte daquilo que se chamam os digital twins, portanto, basicamente combinar aquilo que é o mundo virtual com o mundo físico. Portanto, a Tiffany's também lançou o ano passado, em agosto, os NFTs, portanto, que são estas placas que vocês aqui veem nesta imagem, e portanto basicamente o que é que a Tiffany's fez? Portanto, para não ter apenas um produto digital, lançou um produto físico nas lojas, uma coleção super limitada, em que tinha uma cópia deste mesmo pendente num token que vendia como NFT. E portanto, esta coleção de Tiffany's foi vendida em menos de 20 minutos, portanto acho que foram 22 minutos para ser mais específica, e foram transacionados todos estes NFTs e renderam à Tiffany's cerca de 12,5 milhões de dólares. E o curioso também aqui é que, ao tornar esta coleção numa ótica mais exclusiva e numa ótica mais de first come, first get, a Tiffany's apenas transacionou 250 unidades destes NFTs, portanto ao contrário da Adidas, que vimos ali 30 mil NFTs e que acabaram por gerar os 22 milhões de dólares, aqui estamos a falar uma coleção muito exclusiva de 250 unidades e que renderam 12,5 milhões de dólares. Num outro conceito aqui de explorar a comunidade e de querer também uma ótica mais de co-criação, a revista Times lançou também no ano passado aqui este programa que era a Time Pieces, em que basicamente quis colaborar com uma série de artistas, todos eles que também já participavam do Web3 e portanto estavam também nesta plataforma onde eles lançaram a Time Pieces, e neste caso fizeram uma primeira coleção, chamaram-lhe Genesis Collection. A primeira coleção correu bastante bem, portanto tinham todos estes originais expostos nesta galeria de arte virtual e que acabaram depois então também por ser transacionados, que entretanto a Times já fez mais 2 novas coleções e acho que é uma coisa que vão continuar a fazer durante o ano de 2023.
E por último, também este exemplo de como é que nós podemos associar estas novas tendências àquilo que são os nossos programas de fidelização de clientes e melhorar a experiência dos nossos clientes mais fidelizados, aqueles que já são os nossos clientes Gold ou os clientes Tier 1. A Starbucks já tinha um programa de fidelização de clientes bastante bom e bastante sólido, mas no ano passado o que quis fazer foi elevar isto um bocadinho mais e, portanto, e juntar o programa que tinha com esta nova tecnologia. E, portanto, quem fosse também consumidor dos NFTs da Starbucks, quem participasse daquilo que era a sua coleção no metaverso, portanto, era associado ao programa de rewards e tinha aqui acesso a experiências exclusivas para participantes de NFT. E, portanto, também foi uma coisa que eles lançaram em dezembro do ano passado e, inclusive, já alguns testemunhos de fãs que foram aqui às experiências, e as experiências são coisas do género, ir a uma quinta que eles têm na Costa Rica, de criação de um dos cafés mais exclusivos da Starbucks, e, portanto, de facto, aqui a criação de uma experiência única pelo que é a interação com a comunidade. Portanto, aquilo que vos trazia hoje era um bocadinho esta reflexão de onde é que vimos, porque é que chegamos aqui a esta transição para um novo paradigma do ponto de vista do consumo da web. Acho que ainda não estamos, e se vocês virem, se este tema vos interessar e continuarem a estudar, é um tema que ainda não está, que não é consensual do ponto de vista também se devemos avançar por aqui, que há também alguns obstáculos à utilização da Web3 para todos os propósitos, mas acho que no final do dia é um bocadinho pensar nisto como uma nova forma, ou uma forma adicional de nos relacionarmos uns com os outros e as marcas com os consumidores. Portanto, na verdade, neste novo mundo, as wallets passam a ser a nossa nova identidade, portanto, um bocadinho como até aqui era o nosso e-mail, o nosso telefone, o nome, portanto, aqui passam a ser as wallets, este token de identidade único. Aquilo que nos garante o ownership daquilo que fazemos é, de facto, a nova moeda de troca, portanto, eu detendo os NFT, os tokens, posso fazer as trocas consoante aquilo que me interessar. E, portanto, há um novo conceito que tem muito a ver com comunidades, com a participação, com a cocriação e com a descentralização daquilo que são as grandes organizações e são estas, assim, as 3 grandes conclusões que vos deixava. E obrigada. Obrigado pela apresentação, Joana. A evolução para o Web3 penso que seja muito importante ser compreendida, até pelo impacto direto que terá nas transações online e por consequência no e-commerce, desde a descentralização até às experiências a criar para aumentar o resultado dos negócios do e-commerce. Penso que possamos então passar aqui às questões. Colocando aqui a primeira questão, como é que as marcas, empresas entram neste novo universo? Então, Pedro, há várias formas que as marcas podem adotar para entrar ou para fazerem os primeiros passos aqui dentro deste universo. Eu diria que a forma mais simples é associarem-se a algumas destas plataformas que já estão reconhecidas. Portanto, uma plataforma, como é o caso de uma Roblox, ou de uma Sandbox, ou a OpenSea, portanto, são plataformas que de facto já estão quase, eu não vou dizer certificadas, mas de certa forma já têm aqui um grau de experiência que permita que as marcas, ao colocarem-se neste tipo de plataformas, tenham também já alguma visibilidade e os projetos tenham mais possibilidades de ser bem-sucedidos. Depois, se pensarmos um bocadinho de para que é que as marcas vão entrar nestas plataformas, acho que isso é o que pode facilitar o pensamento de como é que eu vou entrar, não é? Portanto, acho que antes de pensar na plataforma, é pensar qual é que é o objetivo que eu tenho quando vou para estes novos canais e para estas novas plataformas. Se o meu objetivo é de chegar a um novo público-alvo, se calhar posso ir mais para um metaverso onde tenho uma faixa etária mais baixa. Ou se o meu objetivo é de facto criar aqui uma experiência única para os meus consumidores, dou-te por exemplo o caso do Gato Preto, eles lançaram também uma coleção exclusiva o ano passado e também foi com este objetivo quase de premiar aquilo que eram os seus clientes
de topo. E, portanto, acho que antes de pensar na plataforma, pensar também um bocadinho no objetivo que queremos atingir e depois procurar um parceiro que já esteja solidificado neste novo mundo. Muito obrigado, Joana. Mais uma questão. Quais são as implicações na relação com o consumidor? As implicações acabam por ser um bocadinho estas que nós falávamos aqui há pouco, portanto, é o facto de haver um novo espaço para nos encontrarmos com o consumidor e, portanto, temos que ter isso em conta quando vamos pensar nas estratégias de marketing e na forma como vamos lançar os nossos produtos online, portanto, porque o online, se calhar, já neste momento já é um bocadinho mais expansível do que o site em si e, portanto, pensar um bocadinho nestes novos espaços, ter isto em consideração quando vamos lançar um novo produto ou uma nova campanha, uma nova coleção. E no caso das preferências, eu acho que também aqui, como se dizia nesta apresentação, há novos dados que podem ser captados e que podem ser considerados quando queremos começar a fazer segmentações, personalização, trabalhar este tema, e que é importante se calhar relacionar, já não é só o phygital, que era o físico e o digital, e agora também tem o virtual, não é? E portanto é aqui adicionar esta nova camada de dados quando temos este planeamento para fazer. Passando aqui à última questão, quais são as dificuldades ou obstáculos de adoção destas novas tendências? Olha, eu acho que há aqui alguns pontos que devem ser considerados quando pensamos nos obstáculos. Portanto, um dos obstáculos principais, eu diria que é o facto de algumas destas plataformas não estarem propriamente regularizadas ou regulamentadas. Portanto, quando falamos inclusive das criptomoedas, vemos um bocadinho esse problema, não é? Portanto, apesar de já existirem transações feitas com cryptocurrency, são baseadas nos tais smart contracts, que são contratos de indivíduo para indivíduo e não há propriamente uma regulamentação governamental, vamos dizer assim. Depois, um dos grandes obstáculos também pode ser pelo facto desta necessidade de ownership e dos níveis de segurança adicionais que são associados à utilização de uma rede blockchain e que exigem conhecimentos muito técnicos. Podem exigir um conhecimento técnico elevado do ponto de vista da transação dos dados ou da construção das próprias plataformas, que nem toda a gente ainda esteja capacitada ou não seja uma utilização tão democrática quanto isso e, portanto, faça também aqui perder alguns fãs nesta fase ou dificultar a entrada nestas plataformas. E depois, do ponto de vista de escalabilidade, também há algumas coisas que se dizem do ponto de vista de como não estamos a falar de uma infraestrutura centralizada, mas sim de infraestruturas particulares que estão ligadas em rede, do ponto de vista de escalabilidade, isto pode trazer alguns desafios. E se calhar estes eram assim os 3 principais obstáculos ou desafios que eu mencionaria. Muito bem, Joana. Bom, dado que temos aqui mais uma questão. A nível interno, quais as vantagens da Web3 para a otimização das operações, logística e cadeia de abastecimento? Então, nós tipicamente falamos muito da vantagem da Web3 numa ótica de relacionamento e numa ótica de partilha. Quando pensamos mais nestes use cases internos, a vantagem pode ser apenas quando nós queremos garantir a total segurança de alguma informação. Vamos imaginar que falamos, por exemplo, de uma instituição bancária, em que basicamente há muitos dados transacionados ou dados, bens e transacionados e que carecem de uma série de componentes de segurança específicas. Neste tipo de casos, utilizar algumas destas plataformas que são disponibilizadas pela Web3 podem facilitar o garantir desta segurança dos dados que são transacionados, porque na prática aquilo que é uma das características, sendo a descentralização, é ter a garantia de que não vamos estar a passar pelos sistemas de uma Google ou de uma Amazon ou de uma destas instituições que neste momento pode haver por parte dos consumidores algumas dúvidas. Mas, de facto, aquilo que se vê mais hoje em dia, do ponto de vista de use cases, é mais numa ótica externa, de relação com o exterior, com o consumidor,
do que numa ótica de use cases internos. Agora sim, agora não temos mais questões. Penso então que podemos dar por terminada esta sessão. Gostaria de agradecer a todos pela vossa presença. Gostaria também de mais uma vez agradecer à Joana por esta apresentação no âmbito da 4ª edição do nosso programa executivo e-commerce management e dizer que ficaremos ao dispor caso pretendam saber mais informações acerca do programa. Muito obrigado, Joana, e um bom dia. Obrigada. Muito obrigada a todos, bom dia. Em 1993,